Bom dia. Bom dia. Bom, até parece que todo mundo me conhece, né? Porque eu cheguei aqui, estou sentindo falta. Será que alguém me conhece? Porque senti falta aqui de ser apresentado, mas já que, né? Até parece que eu sou tão conhecido, mas tenho certeza que nem todos me conhecem. Mas eu há 2 meses eu estive aqui, exatamente no dia 25 de agosto, eu estive aqui nesse mesmo lugar. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, como sempre, nossos agradecimentos em primeiro lugar é a Deus, porque é por causa dele que nós estamos aqui mais uma vez. Em segundo lugar, eu quero agradecer aqui os irmãos desta congregação, porque as coisas de Deus é interessante, né? Nós não sabemos para onde Deus nos leva, e Deus, mais uma vez, me traz neste local. Eu sou Araújo, eu sou mineiro de criação, campineiro de coração, porque eu moro em Campinas há 48 anos. E quero aqui agradecer mais uma vez, especialmente todos os irmãos, mas o irmão Walter Lapa, mais uma vez pelo convite, pela confiança. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. E é uma honra poder estar aqui, né? Nesta congregação que desde a primeira vez nos acolheu com todo o carinho. Isso, como diz, né? Não tem preço. E como é que as coisas de Deus funcionam? Por causa de uma viagem que eu fiz à África no ano passado, fiquei lá durante um mês, e eu tenho viajado, percorrido várias congregações, e o Walter Lapa me convidou, porque nós éramos parceiros para ensinar aqueles irmãos lá da África. O irmão Walter Lapa fazia via e-mail, né? E eu fui pessoalmente. Falei, vou lá conferir o trabalho. O trabalho é excelente. E é por causa disso que aí ele me convidou para vir aqui. E quando ele me convidou, e a palavra de Deus diz que nós não devemos perder nenhuma oportunidade. E o apóstolo Paulo fala sobre as oportunidades, que elas não devem ser perdidas, porque a oportunidade, diz que a mesma oportunidade nunca aparece de novo, ela é sempre única. E naquela época que eu fui convidado, o que eu pensei? Falei, oportunidade. Eu vi a oportunidade de poder pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecia. E quem eu imaginei? Pensei logo na minha prima, a Maria Aparecida de Oliveira, carinhosamente nós chamamos de Cidinha, né? E eu aproveitei, ainda falando de oportunidade, falei para ela, eu já tinha falado um pouco da palavra de Deus para ela, assim, por alto. Eu falei, puxa vida, né? Ô prima, você sempre falou para mim te visitar. Vamos fazer o seguinte, o que você acha de deixar eu e minha esposa pousar na sua casa, e se você, um mês antes, e se você não gostaria, eu não falei que eu ia fazer uma pregação, falei, vou dar uma palestra lá em São Paulo, e você não gostaria de nos acompanhar? Falei, palestra, filho? Falei, eu vou falar de assunto lá da África. Ela falou, eu quero ir, né?
Eu vi ali uma grande oportunidade para poder trazer ela para ouvir a palavra. E ela veio. Nós dormimos na casa dela e hoje nós estamos repetindo a dose, né? E ela veio aqui no dia 25 de agosto. Nós tivemos um almoço congregacional, foi a coisa maravilhosa que nós tivemos, e eu vi ali uma grande oportunidade de poder pregar o Evangelho, e nós não perdemos as oportunidades que nós sempre temos, e elas nunca voltam, pode aparecer novas oportunidades, e isso ocorreu, e nós precisamos tomar muito cuidado, que a palavra de Deus, quando Paulo fala das oportunidades, ele diz assim em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, ele fala: tenha cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Irmãos, nós estamos vivendo dias maus, no mundo, no Brasil de uma maneira geral. Mas por que nós, vivendo esses dias maus que nós vivemos, a nossa esperança não é aqui? Esses dias maus, muitas vezes para nós, é para nos fortalecer. Nós devemos sair desses dias maus fortalecidos, porque nós servimos um Deus todo-poderoso, um Deus amoroso, um Deus que nos acolhe. E é isso que nós precisamos fazer. Está encorajando uns aos outros, porque os dias são maus. Nós saímos aí fora, os dias são maus. E nós sabemos disso. E ali, nós tivemos uma leitura, que foi João capítulo 3, versículo de 1 a 10, que o irmão leu para nós. Eu coloquei interessante, coloquei lá assim, um mestre em busca de entendimento. Mas como assim um mestre em busca de entendimento? Porque nós olhamos para João capítulo 3, de 1 a 10, quem estava lá, saiu à noite escondido para falar com Jesus? Nicodemos. Nicodemos era o homem, era mestre da lei. Então por isso que eu usei aquele título, um mestre em busca de entendimento. Eu não vou, ali no caso, tá a passagem, na verdade, que vai passar ali, é o mesmo que está na leitura que foi feita aqui, mas se vocês quiserem, pode acompanhar. No caso, eu uso a NVI, então, dificilmente, um mestre em busca de conhecimento. E fala, que Nicodemos saiu à noite, talvez escondido, aquela capa no escuro, porque não queria que ninguém soubesse que ele foi lá falar com Jesus. Mas ele era um mestre. Por que Nicodemos sai e vai procurar Jesus? Porque Nicodemos estava procurando, ele via falar tanto de Jesus, aquele homem que fazia coisas miraculosas. Ele falou: não, eu preciso de conhecer esse homem, e eu vou lá falar com ele. Nicodemo talvez saia de lá mais confuso ainda, porque Jesus, na verdade, não respondeu a pergunta dele como ele gostaria que fosse respondida, Porque de repente ele queria que Jesus talvez, porque muitas vezes a resposta que nós queremos não é aquela que nós ouvimos. E a palavra de Deus tem muito essa maneira. Então eu falo aqui, havia um homem que, Nicodemo, mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que o Senhor realiza, se não estiver com ele. Jesus diz para ele:
Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Pô, mas não foi essa pergunta que Nicodemos fez para Jesus. Não era isso que ele queria, na verdade, ouvir. Jesus fala para ele nascer de novo. Nicodemos fica totalmente confuso. E ele fala assim, né? Como alguém pode, nascendo velho, nascer de novo? Isso é loucura. Isso é loucura. Ah, tá. Pode pular. Ah, tá. Isso é loucura. Mas para nós, humanos, é loucura mesmo. Imagina, nascer de novo. Como que uma pessoa velha vai voltar para o ventre da mãe? Eu, com esse velho, como eu vou voltar para lá? Aí, Jesus de novo, né? Não responde a pergunta dele. Fala assim, ó, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Mas Nicodemo já falava, pô, mas eu não estou perguntando que eu quero entrar no reino de Deus, eu estou querendo saber que nascer de novo. Saiu de lá, talvez, né, claro, foi refletir em tudo aquilo que Jesus vem e fala para ele, né? Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, repete de novo, reforça Jesus. É necessário que aquele que quiser nascer de novo, tem que ser da água e do Espírito. O interessante é que nós não sabemos, né, a palavra de Deus não nos mostra o que aconteceu depois, se Nicodemo cumpriu aquilo que Jesus estava falando para ele. Só que nós sabemos de uma coisa, quando Jesus morreu na cruz, por causa do seu pecado, dos nossos pecados, aí, aqui em João mesmo, capítulo 19, quem está lá? José de Arimateia vai lá, pede o corpo de Jesus para ser sepultado. Olha quem ajuda ele? Nicodemos. Estava lá, ajudando, diz que Nicodemos carregou um peso, 30 e tantos quilos, né? De especiaria, porque eles iam fazer o sepultamento de Jesus. E foram, segundo a palavra de Deus, né? João 19, que foram eles dois, Nicodemos e José de Arimateia. E Jesus no final fala no versículo 10, né? Fala, poxa, mas você sendo mestre, não sabe dessas coisas? Como assim? Nós, muitas vezes, não sabemos de tantas coisas que Deus tem para nós. Mas o que nós precisamos saber é o seguinte, que nós, se quisermos entrar no reino de Deus, precisamos morrer para o mundo e viver para Cristo. E hoje, se Deus assim permitir, nós vamos ter no final uma morte e um nascimento. Cumprindo-se, mostrando que, entendendo a palavra de Deus, que se nós não morrermos para o mundo, vivermos para Deus, nós não vamos alcançar o seu reino. Então, eu estou muito feliz por mais uma vez poder retornar aqui. Não fazia a mínima ideia de, claro, vontade, eu gostaria de, se eu pudesse, vir uma vez por mês aqui. Mas não, a gente não tem, cada um de nós e nossos
nas nossas congregações, nós temos os nossos compromissos, né? Mas eu falo que eu fico muito feliz em poder, mais uma vez, estar participando desse momento tão especial, junto com todos os irmãos. Isso é gratificante. Mas as coisas de Deus é realmente para nós, para o mundo aí fora, para aqueles que não conhecem, é loucura total. É loucura. Porque a própria palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus com a sabedoria do homem é loucura. E nós podemos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Olha só que eu acho essa passagem interessante. E eu tenho certeza que aqui alguém já ouviu isso. Nós, antes de conhecer, nós falamos, esse pessoal, esses cristãos aí são loucos, são doidos, são loucos. Mas a palavra de Deus fala realmente diz que, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, quer dizer, morrendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que ainda não conhecem. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era ou deste mundo, depende da versão? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então nós, pela palavra de Deus, nós temos que ser loucos e ir lá e pregar o evangelho para aquelas pessoas. E se elas acreditarem na nossa loucura, elas serão salvas. Elas vão aceitar esta mensagem. E a palavra de Deus também, e aqui eu quero frisar, é cooperativismo. Por que eu quero falar desse cooperativismo? É cooperação. Olha só, hoje nós estamos aqui reunidos porque houve, para poder testemunhar a morte, quando a gente fala morte, bem entendido, hein? Morte nas águas e nascer de novo, é por causa da cooperação entre nós. Por que nós? A palavra de Deus que diz que nós somos cooperadores de Deus. Olha só, quem quiser acompanhar, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 4 a 9. 1 Coríntios 3, de 4 a 9. Paulo escrevendo aos Coríntios, porque lá na igreja em Corinto estava havendo um certo desentendimento, talvez, né, entre os irmãos. Porque Paulo, né, um falava assim, mas por exemplo, de quem você é? Eu sou de Paulo. O outro, mas eu sou de Apolo. E aí? E Paulo já chegou ao conhecimento de Paulo, e Paulo falou, eu preciso de escrever para esses irmãos. Espera aí, tem gente dizendo que é meu? Eu? Mas não. Ele disse assim, por quanto alguém diz eu sou de Paulo, e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Vocês que estão dizendo isso, no caso, os coríntios. Afinal de contas, quem é Apolo?
quem é Paulo? E ele mesmo fala, quem é Paulo? Nós somos apenas servos, dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho essa passagem bem propícia para esse momento, porque quando eu fiquei sabendo, conversei com a Maria Aparecida, pela vontade dela de aprender mais do Evangelho, falei, poxa, eu moro longe, poxa, eu preciso de passar para um irmão, né, tal. Entrei em contato com o irmão Walter passou para o irmão Okita, eu falei de Okita, irmão Mauro, o que acontece? O irmão Mauro começou a estudar com a Maria Aparecida. Mas quem sou eu nessa história? Eu e o Mauro. A palavra de Deus está dizendo que nós não somos nada diante disso. Porque quem dá o crescimento é Deus. E eu precisava de falar dessa passagem. Porque às vezes o mundo religioso já pensa diferente. Mas nós não podemos pensar assim. E eu, graças a Deus, eu dou graças a Deus por tudo que Deus tem feito em minha vida. Porque eu procuro aproveitar todas as oportunidades. E eu tenho feito muito isso quando eu tenho parente em outros lugares, que por incrível que pareça, né, quando nós conhecemos a palavra de Deus, os primeiros que nós queremos levar, né, nossos irmãos, eu falo por mim, né, que o primeiro que eu evangelizei e batizei foi o meu irmão de sangue, né? Eu aprendi, eu estava com 3 meses de convertido, e eu corri lá no meu irmão e fui falar as maravilhas que eu tinha conhecido. Meu irmão aceitou e, nossa, foi uma alegria muito grande. E a gente procura, os primeiros aqui no caso, né, os primeiros da casa, mas aí falando da casa, nossa casa mesmo, nossa família. E para mim foi maravilhoso. E isso nos alegra muito, porque nós vemos aí o quanto Deus trabalha. Nós não somos nada. E o interessante, quando nós olhamos para a palavra de Deus, na simplicidade que nós temos, é que todos nós somos iguais. A igreja do Senhor, a igreja primitiva, quem quiser ser o maior, seja servo. E nós procuramos muito bem tentar fazer de acordo com o que Deus nos ensina. Você que está aqui nos visitando, e ainda talvez você pode falar, mas eu sou batizado, por que eu vou me batizar de novo? Eu não sei a sua história, mas Deus conhece a história de cada um de nós. Se você que está aqui nos visitando, é um prazer muito grande. Nós estamos recebendo vocês com todo carinho, que como nós recebemos tanto irmãos quanto não irmãos, e nós procuramos disponibilizar o ensino da palavra de Deus, sem intervenção de dedo, de mão de homens. Você que está aqui visitando essa congregação, ou qualquer outro lugar que você for, e você fala, mas eu sou batizado. Tenha vergonha não. Porque eu tenho certeza, às vezes alguns veem pela primeira vez, falam, poxa, mas aqui é diferente, né?
Aqui é diferente. Não é que nós somos diferentes. É porque nós procuramos fazer de acordo com o que está aqui. Este é o nosso manual. É o manual que nós usamos. Não tenha vergonha não. Poxa, eu gostaria de aprender mais. Tenho certeza. Procure, irmãos, ou se quiser falar comigo, inclusive depois, no final, estou à disposição para ajudar a você, que ainda talvez não tem muito entendimento. Ou você pode estar participando de algum lugar que ainda não usa essa verdade. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Jesus disse: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Nós éramos escravos do pecado. E nós somos libertos do pecado quando nós conhecemos a verdade, aceitamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que nós possamos sair daqui animados, encorajados e não perdendo nenhuma oportunidade, porque as oportunidades passam, elas nunca serão as mesmas. Meu irmão e minha irmã, não vamos perder essa oportunidade. Que Deus nos abençoe e que nós possamos continuar fazendo o que a palavra de Deus nos diz. Ide, pregue o evangelho a todas as pessoas, a todas as nações. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Só que o batismo tem que ser um batismo com entendimento, porque se nós olharmos Atos capítulo 19, versículo 1, conta a história lá daqueles homens, que eram 12 homens, né, que tinham sido batizados. E quando o apóstolo Paulo pergunta para eles: vocês foram batizados? Quando vocês foram batizados, vocês receberam o Espírito Santo? Se alguém quiser depois ler aquelas pessoas que às vezes ainda não têm, eles falam assim: mas nós nem sabemos o que é Espírito Santo. Quer dizer, tinha sido batizado sem entendimento. O batismo só é válido quando ele tem entendimento. E às vezes as pessoas falam: poxa, mas eu vou batizar de novo, porque eu e minha esposa, poxa, mas pelo jeito vocês já batizaram 3 vezes. E é verdade, 3 vezes. Uma vez, a outra vez era um batismo de acordo com o que a palavra de Deus ensina, por imersão, mas foi um batismo sem entendimento. Aí quando nós conhecemos a verdade, que nós estudamos a palavra de Deus, nós falamos: poxa vida, nós não somos batizados. Nós precisamos nos batizar. Aí vai de novo. Aí sim, hoje, graças a Deus, somos batizados, servos do Senhor, discípulos de Jesus, com entendimento que cada um de nós devemos ter como servos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para encerrar. Senhor Deus e Pai, graças te damos mais uma vez, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, porque o Senhor, Pai, nós estávamos mortos em nossos pecados, nossas transgressões, e o Senhor nos tirou das trevas, Pai, nos trouxe para a luz do seu Filho Jesus. E é em nome dele, Pai, que nós oramos agradecidos hoje e sempre. Amém.